Wilcox, para quem ainda não me conhece, e aqui no meu canal eu falo de vários temas contemporâneos ligados às demandas do século XXI, às novidades que não param de chegar nesse mundo aí recheado de tecnologia e de novos comportamentos. E falo também do meu livro, estou lançando A Vida Online Como Ela É, dividido em contos, em artigos e crônicas. Os artigos e crônicas são para ler e refletir. São uma coletânea, algumas coisas eu trouxe de jornais, trouxe da rádio, onde eu até hoje trabalho, e contos inéditos, artigos inéditos, mas os contos são todinhos baseados em fatos reais, ou que eu vi diretamente, ou que alguém me contou, mas tudo aconteceu com gente como a gente. E muita gente deve pensar, esses contos dela devem ter muito final infeliz, deve ter muita coisa ruim por causa do celular. Não, não é assim. Acontece muita coisa por conta do celular, sim, mas não é o tempo todo, não tem final infeliz. Tem muito final feliz, tem muita gente que supera, né, as coisas pelas quais passou por causa de internet, por causa de rede social, enfim. É interessante vocês verem que pode acontecer com qualquer um de nós. Né? Eu tenho um amigo que escreveu um depoimento para o livro, ele é um cara genial, Rafael Vidal, anotem, Largo da Prainha. É um cara, assim, é um embaixador da Pequena África no Rio de Janeiro. E ele é um cara das letras, ele é um cara que trabalhou em editor, enfim, um cara muito culto. E depois que ele leu o meu livro, ele diz que o meu livro tinha que estar na prateleira de terror, porque você lê o livro e você vê que tudo que está ali nos contos pode acontecer com qualquer um de nós. Dito isso, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a questão de senhas de celulares. Por que eu digo isso? Muitos casais têm um acordo de um ter a senha do outro. Eu já tentei perguntar a alguns por que isso, e a alegação é motivos de segurança. Se um precisar entrar no celular do outro, etc, etc. Eu não vejo muito assim, eu acho que assim, morrer todo mundo pode, ir pro hospital todo mundo pode, cair na rua, desmaiar, ser assaltado, realmente tudo isso todo mundo pode. Mas eu não sei se justifica, mas isso é uma opinião pessoal minha, tá? Eu fiquei tentando entender em que situações você precisa pegar o celular do seu parceiro e entrar no celular por algum motivo específico, alguma razão, banco talvez, alguma coisa assim, conta conjunta. Não sei, não consigo descrever isso pra vocês. Só sei que muitos casais têm esse acordo e eu, lá dentro de mim, desconfio que tem uma parte dessa galera toda que dá a senha do celular como uma prova de confiança, né? Como uma prova de amor. Olha, você tem aqui a senha do meu celular, aquele lugar onde todos os pecados podem ser praticados, né? Tá aqui a senha. Ou por uma questão de controle um do outro. Porque a internet trouxe isso, um descontrole, porque você navega por mares nunca antes navegados, e você também, com isso, você quer controlar mais. Então, assim, não tô aqui para definir o porquê disso, mas isso existe. Muitos casais têm a senha um do outro. E eu tô aqui, e tem vários contos no meu livro, que alguns, né, que trazem essa questão, que narram histórias onde um entrou no celular do outro. E pronto, o resto vocês têm que ler para descobrir o que aconteceu. Mas assim, o que eu questiono, né, o que eu venho pensando, que eu trouxe pra gente refletir aqui é o seguinte. Em primeiro lugar, 30% dos divórcios no Brasil são causados por problemas decorrentes de redes sociais e internet, consequentemente celular. Acredito eu que tem alguma coisa em desktop, em iPad, mas eu acho que a maior parte dos problemas tá ali no celular, ao alcance da nossa mão. Então, é maior o motivo que leva um casal ao divórcio no Brasil hoje, são 30% dos divórcios, é mais alto do que as razões financeiras, por exemplo. Tá? Então, isso é uma coisa pra gente pensar. Tá? E essa é uma tendência em muitos países, não é uma questão brasileira, não, é uma questão mundial. Tá? Globalmente falando, as redes sociais também são responsáveis por mais de 20%, entre 20% e 30% dos divórcios no mundo, né? Como causa principal ou secundária do divórcio. Tem casos assim que no divórcio os casais inclusive mencionam o Facebook. Eu acredito que isso seja sejam dados até de alguns anos atrás. Ou não, o Facebook ainda é muito usado, a gente pensa que não, mas ainda é. Então, assim, são coisas que a gente deve pensar. E aí você pensa, tá,
separaram-se, divorciaram-se, terminaram o relacionamento por conta de possivelmente traição virtual. A traição virtual, em geral, traição virtual, a não ser que termine com a traição carnal, com a traição presencial, a traição virtual ela não envolve conjunção carnal, ela não envolve carne e osso, ela é só digital. E ainda assim ela causa o mesmo estrago emocional, falta de confiança, né? É uma nova forma de traição em que e nela, quando isso acontece, muitos casais buscam a dissolução do casamento e isso se reflete na evolução das dinâmicas relacionais na era digital. Então isso tudo deve ser pensado. Por que eu tô falando isso tudo? Eu já vou chegar lá, tá? Muita gente diz que traição virtual não é traição. Eu volto até o caso da Isa, que pegou aquela traição, sim, micro traição, como os americanos dizem, do marido com uma moça, papo pra lá, papo pra cá, papo quente pra lá, piadinha, intimidade pra lá, pra cá, mas que parece que eles não chegaram a se encontrar e não houve uma traição carnal. Ainda assim, a Isa ficou muito brava, né? Foi pro vídeo, falou aquilo tudo e tal. Então, assim, existem vários tipos de traição. E a traição virtual é considerada uma forma de traição, tá? Mesmo sem envolvimento físico. Ela reflete as interações online que violam os limites estabelecidos em um relacionamento. Então, tudo é questão do que é combinado, né? É muito importante esse tipo de combinação. Mas lembrando que o impacto emocional quando você vê uma traição virtual é grande, né? A pessoa se choca de ver o marido ou a mulher ali naquela intimidade falando com a pessoa daquela maneira. E às vezes ela vê na internet, nas redes sociais, no celular, um papo posterior ao encontro presencial. Então nem é só a traição virtual, é a traição virtual também, juntamente com a traição analógica, digamos assim. Então, assim, o que eu queria pensar com vocês? E aí vem os casais e dividem as senhas. Então você está permitindo que o seu parceiro ou a sua parceira mexa no seu celular, possivelmente por razões específicas. Então isso deve ser combinado. Olha, você vai entrar no meu celular, se eu estiver passando mal, se eu precisar do telefone do hospital, se você precisar falar no WhatsApp com os meus filhos, enfim, cada um tem o seu acordo. Eu imagino que tenha um acordo para entrar no celular do outro. Mas eu imagino também tem casais que só deem a senha e não tem acordo nenhum. E ó, você tá com a minha senha, eu tô com a sua senha, beleza. Eu queria deixar claro aqui, agora falando assim sobre o aspecto jurídico, né, o aspecto legal, que quando você entrega a sua senha ao outro e ele entra no seu celular, isso, num primeiro momento, não caracteriza violação de privacidade, porque você entregou a senha para ele, tá? Não caracteriza. Apesar do que, dependendo... Bom, o consentimento já houve, porque você deu a senha, houve o consentimento, né? Mas se você acessa informações pessoais que estão ali e que teoricamente não foram autorizados, você pode ser considerado uma invasão ao que você fez, tá? Então, assim, a sua entrada no WhatsApp do seu parceiro depende da tua intenção e do contexto. Mas olha que difícil de julgar isso. Olha que difícil de determinar isso, né? A legislação em muitos países protege a privacidade e a intimidade. Acessar dados sem autorização expressa pode ser considerado crime. É considerado crime, inclusive, no Brasil, né? Previsto no Código Penal. Beleza. Invasão de dispositivos eletrônicos. Aí vem a seguinte questão. Você entra no celular com a senha fornecida pelo dono. Não é considerado crime. Desde que haja consentimento explícito. Contudo, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece que o acesso deve ser livre, informado e para uma finalidade específica. Então, se você dá a senha para o seu parceiro e não diz para que finalidade fica difícil. Se você estabelece a finalidade, deixa registrado de alguma maneira, se ele entrou para uma outra coisa, você consegue alegar invasão de privacidade, tá? Que mais? Aí sim, isso pode ser considerado violação de privacidade, podendo resultar em sanções legais. Então, assim, o contexto e a intenção do acesso são cruciais para determinar a legalidade dessa ação. Olha que coisa difícil. Vamos combinar? Que isso é muito, muito difícil. Deixo vocês aqui para pensar, para discutir, para refletir, para pesquisar e para trocar comigo. Estou aqui para trocar com vocês. Um beijo e até a próxima.